nossa aula de hoje é sobre a radiciação. Para quem tem me acompanhado, viu que lá no início da playlist Matemática Básica, eu dividi as operações em bloco A e bloco B. São as operações que caminham juntas, que tem mais ou menos o mesmo formato de se realizar a operação, quando uma é o inverso da outra. E agora nós temos aqui o bloco C. No bloco C encaixam-se a potenciação e a radiciação. Lembrando que a radiciação ela é completamente dependente da potenciação para se resolver. Se você ainda não sabe o que significa potenciação, não faz ideia do que eu estou falando, gravei um vídeo explicando detalhes por detalhes de como funciona a potenciação, como se realiza os termos utilizados. Clica aqui nesse card, vai lá, tire todas as suas dúvidas e volte aqui com a gente. Para iniciarmos esse conteúdo de radiciação, eu quero que você verifique aí se você já é inscrito no meu canal. Se não for, inscreva-se agora mesmo, acione o sininho para que você possa receber todos os vídeos em primeira mão. Você também me encontra nas redes sociais e pode sim acessar o meu site. Lá no meu site você encontra vários materiais para imprimir e se divertir com a sua criança, entre outros materiais para você evoluir na vida. A radiciação nada mais é do que aquele Vzinho ou Vzão que a criança, a galera encontra no meio da matemática. Ela tem esse seguinte formato. Por exemplo, assim, nós temos lá um V, digamos assim, e um número dentro, tá? Como é que se realiza? Como é que funciona isso? Primeiro, vamos aos termos matemáticos utilizados na radiciação. E os termos são eles. Aqui nós temos quem? O índice, tá? Aqui vai ter sempre um índice, chama-se índice. Esse Vzinho aqui, ó, esse V, ele é chamado de radical. O número que nós encontramos dentro desse radical, ele é chamado de radicando, ó, radicando. E o resultado final é a raiz, correto? Então nós temos aqui o radical, que é o tal do V, que a partir de agora nós não vamos mais chamar de V, nós vamos chamar de radical. Temos o radicando dentro do radical e o índice. No resultado, nós chamamos de raiz. O próximo passo é nós compreendermos como funcionam os termos do índice. Vamos lá. No índice pode aparecer qualquer número, qualquer valor. Eles são pronunciados da seguinte maneira. Você pode ter um radical sem número. Quando não aparece o número, você já entende que ele é raiz quadrada. Você subentende que aqui tem o número 2. Se ele não tiver o número, ele é o número 2. Ele é quadrado. Quando o índice for de qualquer outro valor, ele vai aparecer. Logo, se o índice não tem valor nenhum aqui mostrando, é porque ele é uma raiz quadrada. Então, você pode ter aqui o 3, você pode ter aqui, você pode ter 5, você pode ter 6. E como se pronuncia? Quando você tem o índice 2, que na verdade ele nem aparece, você tem uma raiz quadrada, tá? Quando o índice tá sem nenhum valor, ele é quadrada. Quando você tem o 3, é a raiz cúbica. Cúbica, tá? Aqui, a partir do 4, você começa a falar os números cardinais. Então, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta e assim por diante. Mas por que quando é 2 e quando é 3 tem uma pronúncia diferente? Expliquei isso também lá nos conteúdos de potenciação. Por isso eu te falei. Vai lá, dê uma olhada, tire suas dúvidas e volta para cá. Então até aqui nós trabalhamos todos os termos matemáticos utilizados na radiciação. Vamos lá para a resolução? Vamos iniciar então por alguns exemplos aqui. Por exemplo, se você tem lá, não tem o número, raiz quadrada de, por exemplo, 9, tá? Ou então vamos à raiz cúbica de 64. Raiz quarta, deixa eu ver de que número.
de 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. De 16. Vamos ver como é que isso funciona. Para você começar o processo de resolução dessa operação, você vai precisar de um conteúdo muito importante, que é a decomposição em fatores primos. Gravei um vídeo dando todos os detalhes de decomposição em fatores primos. Tá vendo como a matemática é um conteúdo dependente do outro? Se você não souber decompor fatores primos, não souber potenciação, você não consegue resolver a radiciação. Então você clica aqui nesse card, vai lá, aprende como se faz, como se realiza a decomposição em fatores primos e depois volta para cá. Vamos decompor então aqui o radicando 9. Se nós decompormos o número 9, nós vamos pensar lá, 9 é divisível por 2, por 3, enfim, quando você realizar essa decomposição, você vai descobrir que nada mais é do que 3 vezes o 3. Não podemos esquecer de repetir o radical. O 3 nós podemos escrever na forma de potência. Exatamente, então, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Nós vamos escrever na forma de potência. Quando você tem o expoente da potência lá dentro igual ao índice, nós podemos cortar um com o outro. Um elimina o outro, porque eles são operações inversas. Logo, você corta a raiz com o quadrado e sobra 3. Ou seja, raiz quadrada de 9 é igual a 3. Vamos ao próximo exemplo. Se você decompor esse radicando aqui em números primos, você vai encontrar o quê? Vamos repetir aqui, ó. Raiz cúbica, você repete, porque você ainda não resolveu ela. Você vai encontrar que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ao decompor o 64, você vai encontrar esses fatores aqui. Mas aí você pode se reorganizar, tá? Como você tem aqui um índice 3, você pode colocar aqui, ó, separar de 3 em 3. Você pode dizer que é raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Uma das propriedades da radiciação é dizer o quê? Que essa raiz está dentro de todas elas. Você pode dizer que é raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2 ao cubo. Desta forma, você já consegue o quê? Cortar aqui e aqui, cortar aqui e aqui. Sobrando quem? 2 vezes o 2. Logo, a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Ou seja, se você fizer 4 vezes 4 vezes 4, você chegará em 64. Vamos ao último exemplo aqui. Se você decompor este radicando aqui em números primos, você vai encontrar, então, raiz quarta de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, você pode perfeitamente escrever raiz quarta de 2 à quarta potência. Então, você vai pegar, vai cortar e vai sobrar quem? 2. Logo, raiz quarta de 16 é 2. E essa foi a nossa aula sobre radiciação. Falamos sobre os termos matemáticos utilizados na radiciação, quais as operações que a radiciação é completamente dependente para que você possa compreender o próprio conteúdo e também resolvemos alguns exemplos. Se você gostou, curta, compartilhe com mais pessoas, faça com que esse vídeo ajude mais pessoas a evoluir na vida. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre o vídeo, também as suas dúvidas matemáticas para que eu possa te ajudar. Se você não gostou, comente também para que eu possa agregar ainda mais esse canal para ajudar você a ajudar a sua criança ou até a evoluir na vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.